Assim, hoje eu vou fazer alguns comentários aqui com base, eu acho que faz sentido a gente comentar mais, né, sobre alguns assuntos variados que eles são de interesse do nosso público, né? Então eu vou fazer um apanhado sobre temas que eu sei que são extremamente relevantes. Alguns foram levantados pelo nosso público, tá? Outros nem chegaram a ser levantados, mas eu sei que eles são da maior importância para a fiscalização municipal, então eu acho que é importante a gente tratar de cada um deles aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu vi lá, que foi um objeto de levantamento, Gabriela, foi como fica o ISS na reforma tributária, né? E esse ponto é relevante. Eu não vou, obviamente, destrinchar aqui os novos tributos da reforma tributária, que a gente vai ter um evento específico para isso, mas eu acho importante a gente tratar dessa dúvida, né, porque ela foi levantada em um dos formulários. E aí é importante deixar claro que o ISS ele desaparece na reforma tributária, tá? Ele é um tributo que vai ser extinto. Então, os municípios, eles deixam de ter o controle do ISS-QN especificamente em 2033, tá? 2032 é o último ano do ISS-QN. A partir de 2033, esse tributo deixa de existir e ele em conjunto com o ICMS, ele é substituído por um imposto que vai se chamar IBS, que vai ser controlado por um comitê gestor, esse comitê é formado por representantes dos estados e representantes dos municípios. Isso é um ponto central que os municípios precisam ficar atentos, tá bom? Por quê? Porque se for um ponto levantado, é importante ter isso em mente. A partir de 2020 e 2033, o ISS quem deixa de existir. O que é ainda mais relevante, especialmente para as novas legislaturas, para os novos prefeitos que virão. A partir de 2039, o ISS-QN começa a ser reduzido na ordem de 10%, tá bom? Então, vai ter o ISS-QN, ele vem recolhido nas alíquotas normais, até 2028. A partir de 2029, há uma redução em 10%, redução essa que vem seguindo até 2032, quando ele vai estar em 60% a alíquota normal, tá? E aí, em 2032, é o último ano dele, ele deixa de existir para ser substituído pelo IBS. Por que isso é importante? Porque a gestão, a fiscalização, a análise, a definição das alíquotas, tudo isso vai demandar uma atuação muito forte por parte dos municípios, tá? De compreender esse novo tributo, compreender essa substituição, compreender esse período de transição, para que não haja ali uma queda de receita. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que vai ser o IBS? Como que ele vai ser cobrado? A CBS? Esse é um ponto que a gente vai ter que analisar com calma no evento específico da reforma tributária que a gente vai ter aqui, tá? Então é só para deixar isso claro para já responder a nossa primeira pergunta, que é como é que fica o ISS? O ISS simplesmente deixa de existir, tá? Qual é o ponto da reforma tributária que demanda uma análise precisa por parte dos prefeitos, demanda uma atuação conjunta por parte das câmaras dos vereadores, que é o seguinte: já se fala, e provavelmente esse é o primeiro objeto de judicialização da reforma tributária, que é a inclusão do IBS e da CBS na base do ISS-QN e do ICMS. Tá? Para aquilo que importa aqui no objeto da nossa reunião, é essencial que os municípios estejam atentos a isso. Tá? Por quê? Porque hoje há uma interpretação por parte de alguns órgãos fiscais que a Constituição, a partir da emenda constitucional 132, autoriza que os municípios incluam o IBS e CBS na base de cálculo do ISS. E considerando que estamos falando de um tributo, né, dois tributos, IBS e CBS, que é o nosso IVA dual, considerando que é uma carga tributária que pode chegar ali a 28%, obviamente que ela não vai chegar, que ela vai ter o período de transição com o ISS, mas só considerando que a CBS, a partir de 2027, tem uma alíquota de 9,5% a 9,7%, né, é um aumento da base que pode ser interessante para os municípios, a arrecadação, tá? A arrecadação desses valores. Então, é essencial fazer uma primeira revisão do Código Tributário Municipal para verificar se essa legislação hoje autoriza uma interpretação de que a partir de 2027 já, estamos falando ali de um ano e pouco para fazer esse processo legislativo, né? Uma previsão específica para a inclusão
do IBS e da CBS na base de cálculo do ISS. Tá? Então, se vocês jogarem na internet, a título de curiosidade, IBS e CBS da base de cálculo do ISS, vocês vão ver vários juristas com posicionamento fiscalista já dizendo que isso é possível. E, obviamente, os contribuintes, por outro lado, e com razão, vão judicializar para que o Poder Judiciário defina nessa matéria, mas é fato que os estados, por exemplo, já se manifestaram no sentido de que eles vão incluir IBS e CBS na base do ICMS. E qual é o fundamento que os estados têm, que para eles é uma salvaguarda de garantia já de uma vitória no judiciário? Que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no início desse ano que PIS/COFINS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. Então, se o STJ disse que PIS/COFINS compõe o preço da operação, o valor da operação, e por essa razão os PIS/COFINS precisam estar na base de cálculo do ICMS, né? Se o STJ decidiu isso esse ano, isso significa necessariamente que os estados já avaliam provavelmente uma vitória em âmbito judicial quando eles incluírem IBS e CBS na base de cálculo, quando eles incluírem IBS e CBS na base de cálculo do ICMS. Né? Por quê? Porque o conceito da nova legislação continua sendo o valor da operação. Então, se é valor da operação, provavelmente os estados já começam a computar essa vitória específica em relação ao IBS-CBS. Né? Então, esse é um ponto central, é uma nova receita que pode surgir por parte dos municípios, que não faz sentido que eles abram mão, porque eu já estou avisando, né, que os estados vão partir para cima desse ponto específico. Então, já fica aí o primeiro ponto, né, que eu posso matar, que é como fica o ISS na reforma, tá? E também como fica a base de cálculo do ISS na reforma tributária. O que me parece que demandará, sim, por parte dos municípios, um ajuste na base. Né? Então, os municípios terão aí que socorrer, provavelmente, das suas respectivas câmaras dos vereadores, para que elas consigam fazer o ajuste na legislação, de forma a permitir esse aumento de receita. Esse é o primeiro ponto. Tá, pessoal? O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, e hoje eu prometo que eu não vou ultrapassar os meus 20 minutos aqui, né? Em regra. Pode ficar à vontade. Acaba que depois. Está todo mundo curioso aqui. Acaba que depois eu já vou fazendo as minhas observações nas outras apresentações, então hoje eu vou tentar me ater aqui ao tempo regimental. Né? Obrigado, Gabriel. O segundo ponto é a famosa discussão, né, na dedução do valor da concretagem, do valor dos itens lá que estão dentro da alíquota 7.02 da base de cálculo do ISS. Ou seja, nos serviços de construção civil, é possível deduzir os materiais ou não é? Por que eu quero trazer esse assunto aqui? Porque a jurisprudência deu um salto e, de repente, os municípios talvez não estejam tão atentos quanto a isso. Né? Então, vamos fazer aqui o contexto. Né? Então, só para a gente, principalmente, pode ser que tenha algum prefeito, e aí não tenha só o pessoal da procuradoria, que às vezes se perde um pouco. Né? Quando a gente fala da Lei Complementar 116, que foi replicada pelos códigos tributários dos municípios, a lei diz especificamente lá no seu item 7.02 que quando há prestação de serviço, né, quando há prestação de serviço de construção civil, o prestador ele tem direito de deduzir os materiais empregados na construção civil. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque se eu entrar no mérito da discussão, para a gente falar se tem que ter incidência do ICMS, se não tem, a gente vai delongar muito, se tem que ser produzido no canteiro de obra ou não. Então, eu não vou me alongar aqui nesse ponto específico, mas para deixar claro que a legislação diz que os materiais devem ser deduzidos. Né? Obviamente, essa matéria... Tem alguns secretários conhecem esse material como material de aplicação, né, que são os materiais utilizados nas obras. Exatamente. Né, tem aquele percentual de 30%, normalmente, né, mas que pode ultrapassar, dependendo da legislação do município, ou restringe a 30%. Esse ponto é interessante porque, por exemplo, a legislação de Ouro Preto, ela diz 40%, né? Então, ela fala assim, 40%. E qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente, tá? A Lei Complementar 116, por ser uma lei de natureza complementar federal, a legislação municipal não pode restringir a dedutibilidade. Então, por exemplo, quando você pega empresas de concretagem, o custo médio dos materiais dessas empresas é de 60% da nota.
Então, quando a legislação do Estado e a jurisprudência do Estado de Minas, ela é pacífica nesse sentido, do TJ de Minas. Quando a legislação do município ela fixa 40%, esse é o patamar de presunção, tá? Ou seja, é uma presunção por praticabilidade fiscal, para simplificar a vida do fisco, o fisco não tem que ficar conferindo nota a nota ali, ele parte de uma presunção de dedução de 40%. Nesse caso, o prestador de serviço não precisa comprovar nada, o município deduz 40% e fica por isso mesmo. Agora, se o prestador tiver como comprovar a dedutibilidade em patamar superior aos 40%, e o município quiser impor essa limitação como um teto, o Poder Judiciário, de forma pacífica, diz que esse teto é legal por violar a Lei Complementar 116. Tá? Então, o que é importante ter em mente aqui? Pode-se criar uma dedução presumida na lei. E essa dedução presumida simplifica o processo fiscalizatório, porque a praticabilidade fiscal ela é válida. O que não pode acontecer? É esse limitador virar um teto. E, obviamente, num critério em que o prestador consegue comprovar uma dedução maior. Tá? Então, por exemplo, normalmente as empresas de concretagem, as maiores, né, em regra, elas conseguem comprovar, porque eles já têm um fluxo de comprovação de nota fiscal. E nesse caso específico, se elas conseguem comprovar, esse limite ele deve ser afastado. E diversas decisões, por exemplo, contra o município de Ouro Preto, dizendo que o limitador que tem lá de 40% é um limitador ilegal. Tá? Então, é esse ponto que é importante a gente tratar aqui, tá, Gabriela? E aí, tem essa dedução, né? E os municípios interpretam que essa dedução deve, nesse caso, tem que ser o material empregado na obra, né? E que foi objeto de incidência de CMS, né? E aí veio essa discussão histórica. Olha, pode deduzir o material que não foi objeto de CMS, por quê? Porque se você olhar, por exemplo, uma empresa de concretagem, ela é uma prestadora de serviço pura. Ela não é, nesse caso, uma empresa que vende o material. O material, ele é empregado na prestação de serviço. Ela vende o quê? Serviço de engenharia de concretagem. Eu sempre uso esse exemplo, né? Assim, às vezes as pessoas, principalmente as pessoas um pouco mais leigas, elas têm uma dificuldade de entender como assim você não está vendendo material. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa quando uma pessoa vai colocar um quadro na sua casa e ele leva o prego. Né? Então, ele vai lá e coloca o prego, ele bate o prego na sua casa, ele não vendeu aquele prego para você. Aquele prego era o material que ele precisava para prestar o serviço dele, porque é isso que ele faz efetivamente. Né? E a interpretação dos municípios históricas sempre foi de que, se você não vende o material, logo ele não foi objeto de CMS, logo você não pode deduzir esse material. Né? E essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, assim, a ministra Ellen Grace, ela me perdoa, mas esdrúxula em termos processuais, ela julgou uma repercussão geral de forma monocrática, coisa que eu nunca havia visto na minha vida. O que ela fez naquela oportunidade? Ela fez, por economia processual, ela falou o seguinte, olha, o ministro Gilmar Mendes já decidiu assim, favorável. O ministro Lewandowski já decidiu assim. E ela foi juntando, e ela pegou uma decisão de cada ministro para provar que os ministros já concordavam com ela. E por essa razão, ela poderia julgar o tema monocraticamente. E ela julgou o assunto monocraticamente, dizendo que havia pacificação no âmbito do Supremo e disse, os municípios estão errados. O prestador de serviço pode deduzir os materiais desde que ele comprove, independentemente da incidência do CMS. Na oportunidade, o mercado interpretou que esse assunto estava 100% pacificado, né, e disse o seguinte, só um minutinho aqui, pessoal. E disse o seguinte, olha, especificamente, né, nesse caso, como não houve aqui uma insurgência por parte dos municípios, eu estou definindo esse tema e o assunto, então, está pacificado. Vocês vão encontrar diversas notas, diversos sites dizendo isso. Né? Só que a outro lado, nesse caso dessa discussão, era o município de São Paulo e ele interpôs um agravo interno. Por quê? Porque o fundamento, né, do município de São Paulo era, olha, uma ministra não pode julgar uma repercussão geral de forma monocrática. E por essa razão, por não poder julgar essa matéria de forma monocrática, eu estou interpondo esse agravo para que você leve essa matéria para o plenário, né, para que o plenário, de forma colegiada, julgue o tema.
E ao julgar o tema de forma colegiada, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua decisão em 2020. E pouca gente reparou isso, tá? O que o Supremo disse naquela oportunidade? Ele falou, olha, compete ao Supremo Tribunal Federal apenas analisar se o Decreto-Lei 406, que é antigo, assim como a Lei Complementar 116, se eles são constitucionais, né? E eu estou dizendo que como Supremo Tribunal Federal, que eles são constitucionais. A definição da base de cálculo, ela compete a uma matéria infraconstitucional, porque o alcance hermenêutico do item 7.02 compete ao Superior Tribunal de Justiça fazer. E por que essa reviravolta é tão importante e alguns municípios não perceberam? Porque o Superior Tribunal de Justiça, historicamente, tinha um entendimento pró-municípios, um entendimento pró-fisco. E naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça reverteu a sua jurisprudência dizendo, olha, eu entendo que os municípios têm razão, porém, né, como o STF lá atrás julgou esse tema e disse que a matéria era constitucional e que poderia deduzir, eu passei a aplicar, mas eu não concordo. Quando vem o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a matéria é remetida para o Superior Tribunal de Justiça para ele julgar, e aí o Superior Tribunal de Justiça diz, olha, então, peraí, eu não tenho que obedecer a matéria que compete ao Supremo Tribunal Federal, eu não preciso obedecer ao precedente do Supremo, então eu vou restabelecer o meu entendimento anterior. E por que isso é importante? Porque se vocês pegarem hoje as decisões mais recentes do STJ, elas dizem o quê? Que não pode deduzir os materiais. Tá? Ela diz que não pode deduzir os materiais. Tá? Então, vejam aqui a importância do que eu estou colocando para vocês. Tá? Nesse caso específico, muitos municípios pararam de atuar. Né? Por quê? Porque eles acharam que a matéria estava perdida do item 7.02. E se a matéria está perdida, eles não vou atuar, ou então eu vou deixar de recorrer, o Supremo não vai mais validar a minha interpretação. Porém, hoje o entendimento é diverso. Isso significa que os municípios precisam voltar a ter atenção nesse ponto, tá? Em razão de uma reversão jurisprudencial. Para avaliar eventuais ações rescisórias, se for o caso, aí cabe à Procuradoria analisar em cada caso. Eu tive um caso aqui que transitou em julgado de forma desfavorável. Cabe ação rescisória nessa situação específica, né? Cabe aqui eu dizer que poderia rescindir, ou então até analisar sobre o tema 881, 885 do Supremo Tribunal Federal, que diz que nas relações tributárias de trato sucessivo, a reversão da jurisprudência no Tribunal Superior, ela pode justificar, né, a cessação de efeitos daquela sentença transitada e julgada. Ou seja, vamos supor que no município de vocês há especificamente, por exemplo, um prestador de serviço que tem uma decisão transitada e julgada. Será que não competiria a Procuradoria, por exemplo, nesse caso, analisar detidamente essa decisão judicial para ver sobre a aplicação do tema 881, 885 do Supremo Tribunal Federal, que no caso específico essa decisão transitada e julgada cessou os efeitos e o município pode novamente cobrar o ISS sobre os materiais? É um ponto que as procuradorias precisam ficar atentas, porque eu sei que teve muito trânsito em julgado nesse período. Tá? Então, hoje, a predominância do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os materiais devem compor a base de cálculo do ISS, exceto quando fornecidos pelo prestador de serviços, mas objeto de incidência do CMS. Essa derrota dos contribuintes, ela ainda não está devidamente computada por parte de vários municípios. Tá? Então, aqui é uma perda de arrecadação, porque quando a gente fala de serviço de construção civil do item 7.02, a gente está falando de valores expressivos. Tá? A gente está falando de valores muito altos. E como eu disse... também a construção civil não é só prédio, é na mineração. É na mineração. Eu coloco, né, eu vou cobrar milhões para poder instalar vários canos que são caríssimos, vou fornecer os canos e vocês vão ficar sem arrecadação. E deixa eu te contar, Gabriela. Esse material, caríssimo, caríssimo. Essa provocação sua é muito relevante pelo seguinte, tá? Hoje, a interpretação da mineração, a especial, é que quando você permite que, por exemplo, um prestador faça o trabalho de frente de lavra para você, esse trabalho de frente de lavra, ou seja, ele faz assim, ele faz a lavra com você, ele faz o trabalho de trator, de retirada do material, do estéreo,
esse trabalho de frente de lavra, em regra, os municípios interpretam que é um trabalho de construção civil e classificam no item 7.02. Tá? Por que eles fazem isso? Até de certa forma, porque o outro item seria o ponto 7.16, e o 7.16 ele seria no local da sede do prestador, então ele atrairia a incidência do ISS para outro município que não de onde a lavra está acontecendo. Então, em regra, os municípios classificam isso como 7.02. E classificando como 7.02, vem o prestador e diz, ok, então isso aqui é um serviço 7.02, eu vou deduzir esse material. Só que ele deduz o material sem comprovar que ele foi objeto de incidência do ICMS. E sem comprovar que ele foi objeto de incidência do ICMS, você cai na jurisprudência do STJ, que diz que nesse caso específico deveria incluir na base. Estamos falando aqui, por exemplo, de às vezes 60% da nota. Né? E considerando valores estratosféricos de frente de lavra durante anos, né, que são trabalhos ali até a exaustão da jazida, nós estamos falando, sem sombra de dúvidas, de dezenas de milhões de reais. Né? Que seria importante os municípios avaliarem isso, especialmente na perspectiva, né, de que o ISS vai acabar, então toda a receita precisa ser avaliada para não ser perdida. Obviamente, eu estou falando isso aqui num evento voltado para a municipalidade, porque pode ser que amanhã alguém conte comigo no bojo de um processo e me diga assim, Rodrigo, você está aqui defendendo determinado minerador, dizendo que tem que deduzir, porque aí, obviamente, né, eu estou aqui orientando, especialmente com base na jurisprudência do STJ, mas há julgados também em sentido contrário, ainda que esses julgados em sentido contrário, eles sejam uma jurisprudência minoritária hoje no âmbito do tribunal. Tá? Então, hoje o entendimento do STJ majoritário é pela indedutibilidade dos materiais que não foram objeto de ICMS. Muito bem. Então, esse era o segundo ponto que eu queria tratar aqui com os representantes dos fiscos municipais, porque é uma receita muito relevante. Você quer fazer alguma observação? E ainda mais quando tem uma mineradora interessada em determinada região do município, né, você tem uma alíquota menor, ou fazer uma dedução muito alta daquele material, não é o que vai atrair a mineradora para aquele lugar. Ela já vai se instalar. Perfeito. A mineração ela é gravada de uma característica que a gente chama de rigidez locacional. Né? Ou seja, a mineração ela não vai para o município que é fiscalmente interessante ou logisticamente interessante. Ela vai, né? Ela coloca seu empreendimento conforme a loteria geológica, né? Onde Deus colocou minério. Então, se Deus colocou minério num lugar que não tem nada, ela vai ter que minerar lá e vai ter que construir tudo, né, naquele município, porque ela não tem outra opção. Perfeito. E atrair fornecedores de todas as regiões para aquela região, porque onde vai uma mineradora, vão os fornecedores também, com a prestação, né, com uma prestação de serviço elevadíssima. Porque ou vai prestar serviço, ou vai vender material. E é sempre melhor prestar um serviço, porque pagar ICMS também é muito caro. Perfeito. Perfeito. Eu acho que esse ponto ele faz todo sentido. E eu não tenho dúvida que se os representantes dos municípios aqui, se eles sentarem para e fazer uma verificação sobre como está a dedutibilidade do ISS, eu não tenho dúvida que eles vão encontrar receita sendo perdida. Não tenho dúvida. Porque provavelmente tem uma decisão transitada de julgado, de repente tem uma liminar com base na jurisprudência antiga do Supremo, que acaba que não foi atualizada para colocar as decisões mais recentes do STJ. Então, a verificação dessa receita, como eu disse, também é uma receita expressiva, né? Porque quando o número chega, a gente chega em números milionários, certamente ela é relevante para ser verificada. Tá? E aí, por último, eu não vou me alongar muito nesse item, que me parece que é um item essencial. Gabriel, se você puder fazer a gentileza de projetar a Lei Complementar 116 no artigo 3º, eu gostaria de tratar dela, porque, na minha perspectiva, é um dos pontos que os municípios, às vezes, mais pecam na interpretação adequada da Lei Complementar 116 e perdem a arrecadação. Tá? Então, a gente vai falar do conceito do artigo 3º e do artigo 4º. Eu trato desse assunto diariamente, né, com muitas empresas, e quando eu trato desse assunto com empresas, eu consigo perceber os erros interpretativos que a fiscalização, em regra, ela costuma incorrer. Né? Então, vejamos lá o que diz o artigo 3º da Lei Complementar 116, que ele diz que
O serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Guardem essa locução, né, que é pouco analisada nesse caso específico, que é o local do estabelecimento do prestador. Ou na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Né? E aí, quando todo mundo analisa, aí, obviamente, vem as exceções dos incisos, e a gente não vai tratar das exceções, mas quando a gente trata do ISS, a gente fala rotineiramente, né, como se isso fosse uma realidade por parte dos municípios, a gente vai chegar aqui, inclusive, na mineração, que isso é relevante, tá? E a gente trata, não, nesse caso aqui, o local devido do ISS é o local do domicílio do prestador, né? Mas vejam bem que o local do domicílio do prestador é quando há a falta do estabelecimento do prestador naquele município. O local do domicílio é a exceção, né? Ele é a hipótese subsidiária, ok? E aí, então, a gente tem que avaliar o seguinte, poxa, então, imaginem só, eu vou colocar aqui para vocês, imaginem um serviço que é prestado no município de vocês, que não está nas exceções do artigo 3º, né? E aí, quando vocês vão verificar, fala assim, o ISS é devido para o meu município? Aí olha aquela hipótese específica, você fala assim, ah, não é, porque não está na exceção do artigo 3º e o local do prestador é fora do meu município. Mas veja que a fiscalização não fez uma pergunta, tá? Mas esse prestador, ele tem um estabelecimento aqui, o local do estabelecimento, então a gente precisa pular para o artigo 4º, para a gente compreender o conceito de estabelecimento do prestador. Se você puder fazer essa gentileza para mim, por favor, Gabriel. E lá no artigo 4º, vejam o que ele diz, né? Considera-se estabelecimento do prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, né? E configure unidade econômica ou profissional. É aqui que vem um ponto central que às vezes as fiscalizações não se atentam. O primeiro item é, você presta o serviço aqui? Presto. Isso configura o estabelecimento do prestador? Não, porque precisa de um segundo item, porque há ali um conectivo E, que ele faz com que haja uma junção de requisitos. Então, a prestação do serviço é o primeiro requisito. A verificação do segundo requisito, que é essencial, que boa parte das fiscalizações municipais não fazem, que é o seu estabelecimento configura uma unidade econômica ou profissional. E é essa análise que a gente precisa fazer, né, que os municípios precisam fazer. E qual é o critério? Unidade econômica. O que é unidade econômica? Né? Às vezes eu vejo muitos municípios, e o que eles fazem? Eles verificam se o prestador ele tem um local específico, né? Acontece muito na mineração. Ah, eu vou prestar um serviço na mineração, o minerador desloca lá uma região, um galpão específico para aquele prestador. Aquele galpão, ele configura uma unidade econômica ou profissional? Unidade econômica, ela é interpretada na literatura como uma unidade autônoma daquele prestador de serviço. Ou seja, é como se a gente pudesse fazer uma comparação, né, da sociedade não personificada, que está lá no artigo 986 do Código Civil. Ou seja, ela é autônoma economicamente em relação à matriz e às filiais, ela exerce aquela atividade, ela só não tem um CNPJ como uma filial, mas ela atua como uma filial, ela fatura como uma filial, ela tem autonomia econômica como uma filial, e ela só não tem uma personalidade específica, ela só não é uma filial especificamente formada. Se há essa configuração desse estabelecimento, o município pode dizer que o ISS é devido para ele, ainda que não esteja na hipótese dos incisos do artigo 3º. Por quê? Porque ele vai dizer, nesse caso, não prevalece o local do prestador, né, do domicílio do prestador. Nessa hipótese, prevalece a hipótese principal do artigo 3º. E poucos municípios observam isso. Poucos. Tá? Ah, Rodrigo, então o que é a unidade profissional? É uma estrutura que se limita exclusivamente ao trabalho, né, de forma autônoma e que possui todos os meios necessários para a execução do serviço prestado. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é muito comum, né, que eu já vejo muito na mineração. Às vezes, determinada prestador de serviço, ele simplesmente desloca o pessoal para lá. Né? Então, assim, olha, o pessoal vai prestar o serviço, aí a minha equipe sai, ela desloca para lá, e por essa razão eu
Ele presta o serviço, mas não tem nenhuma autonomia, não tem um galpão, não tem uma estrutura, não tem a preparação, não tem nada. Simplesmente a equipe vai, a equipe usa ali uma sala, por exemplo, e depois volta. Isso configura a unidade profissional? Não. Né? A unidade profissional demanda mais do que isso, demanda uma presença física e administrativa, não necessariamente um administrativo, computadores, etc., mas uma atividade de gestão da execução daquele trabalho. Se há uma atividade de execução daquele trabalho, é defensável que o município diga: olha, o ISS não é devido no local do domicílio do prestador, é devido para cá. Por quê? Porque você tem uma unidade profissional aqui, por essa razão você tem um estabelecimento do prestador e por essa razão o artigo 3º autoriza a cobrança. Poucos municípios também observam esse dispositivo e simplesmente entram naquela afirmação genérica que não, é o local do prestador, não está nas hipóteses do inciso 3º, então, por essa razão, o ISS não é devido aqui. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para a correta interpretação do artigo 3º do artigo 4º. Se eu pudesse, ainda falaria da correta interpretação do artigo 6º também, dos critérios do tomador, mas eu acho que eu me estenderia muito. Então, o que eu queria tratar nesses pontos de forma inicial aqui no nosso debate é isso. Sim, e principalmente quanto à reforma tributária, que já vai ser tudo tributado no destino, sempre que o município puder estimular a abertura de um CNPJ, às vezes na região, para evitar qualquer tipo de discussão, porque aqui nós estamos falando, né, do que é cabível, mas existem bons advogados que vão sempre questionar tudo que ele puder. Né? Nós somos bons advogados e a gente vai em cima de qualquer... de tudo, né? Não, com absoluta certeza, né? Então, assim, sempre que puder estimular a abertura de um CNPJ na região, fala assim, olha, abre aqui um CNPJ para você conseguir emitir a nota fiscal, né? Para garantir que você consiga aquela arrecadação. Né? Isso verdade. muito como defesa, né? E assim, o que é possível de ser feito, né? Já está aqui, não precisa nem de ler muito a Lei Complementar 116, né? Já está aqui, está na lei. Rodrigo, Gabriela, eu quero agradecer aí, eu vou ter que sair, porque eu vou sair da área aqui. Mas o doutor Juan vai continuar acompanhando e eu prometo que eu vou assistir depois tudinho que ficar gravado. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Aqui é do Rosiclei do Pedra Branca, no Amapari, no estado do Amapá, tá bom? Tá bom. Parabenizar aí o Rodrigo aí pela explanação. Foi perfeita, tá? Eu prestei bem atenção e vamos estar aí. Gabriela, muito obrigado aí. Boa noite a todos que vão ficar aí, tá bom? Muito obrigada. O Juan vai ficar acompanhando aí, doutor Juan. Obrigado pelo convite. Vamos estar no grupo lá, tá bom? Aí. Um abraço a todos. Obrigada, abraço. Não, perfeito. Então, a minha parte era essa, tá? Fica aqui à disposição para debater sobre o assunto e avançar no tema. Fica à vontade, tá, pessoal? Isso. Perfeito, Rodrigo. Maravilhoso, muito obrigada. Rodrigo, se apresenta também para o pessoal, que tem muita gente nova aí. É verdade. Que participar, né? Nós temos pessoas que participaram do primeiro evento do IPTU, outras do ITBI, mas temos novos integrantes. Não, perfeito. Pessoal, meu nome é Rodrigo Pires, eu sou sócio do William Freire Advogados Associados, então, assim, não sou procurador, tá? Igual a Gabriela colocou aqui, estou defendendo esses pontos, porque eu acho que é uma interpretação válida da norma, e eu acho que faz todo sentido que a gente apresente todas as interpretações válidas, porque cabe ao Poder Judiciário definir, né, eventuais leads, eventuais dúvidas interpretativas dos contribuintes e das partes. Eu sou sócio do William Freire Advogados Associados, a gente tem um braço muito forte na prestação de serviços voltados para a mineração. Eu sou sócio especificamente do contencioso tributário, então o contencioso aqui acaba sendo a minha vida, né? Discutir matéria tributária nos tribunais é um pouco do meu dia a dia. Sou professor de pós-graduação da PUC, sou professor de pós-graduação do CEDIM, do PSSP, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e por aí vai. Então, é um tema que sempre que a Gabriela me dá a honra de chamar aqui para falar sobre esse assunto, é algo que me interessa muito, porque é um tema que eu gosto bastante, tá bom? E a apresentação do Rodrigo é sempre muito fenomenal.